Vem pra cá, por favor. Né? Vai aprender terrível! A tela está aqui. Eu sou aluna de graduação tem 11 anos. 11 anos. Eu estou na graduação, pós-graduação, então a gente já sabe como é que é a área. E a gente também tem uma diferença de idade tão grande, tá, gente? Gente, boa tarde. Meu nome é Carolina Gomes. Eu fiz construção naval aqui com a Milena, calma de Milena. Antes eu já tinha feito engenharia de alimentos, não tinha finalizado, não gostei do curso. Vim atrás de um sonho, que é ser naval. Acho que ser naval é meio que um sonho, uma sina. Daí a gente mistura se é um sonho, uma sina, se é positivo ou negativo, a gente vai também aproveitando as oportunidades que aparecem. Aqui eu fui aluna de iniciação científica da professora Nedon Tapanes. Nós trabalhamos com ácido clorigado, com biodiesel, que é o que eu vou falar nessa primeira parte para vocês. Criei, junto com outras pessoas, o primeiro coletivo negro da UESO. Nós criamos, a gente conseguiu fazer uma movimentação muito boa na época. Na época eu era institucionalizada politicamente, eu acho que isso tem que ser dito. Hoje a UESO é o ED, porque foi uma luta muito grande. Na época do DCE, que a Milena compunha, cheguei a fazer conversa com o André Siciliano, de quando eu era da União Estadual dos Estudantes. Naquela época, que tem pouco tempo, né, vamos dizer assim, a gente sentia os alunos retraídos, mas acho que à medida que o tempo passou, a gente tem que entender que a vida é política. Biodiesel é política, trocador de calor é política. Você tem um curso de construção naval na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é um ato político de resistência nossa. Eu tenho muito orgulho de ter vindo daqui, muito orgulho. Sempre me perguntam de onde eu vim, lá onde eu estou hoje em dia. Estou na mecânica, uma outra linguagem, né? Existem as dificuldades da linguagem local, mas a gente tem que valorizar o nosso curso e aproveitar todas as oportunidades que surgem para a gente. Tá? Eu vou falar aqui primeiro, porque eu trabalhei, um pouco do que eu trabalhei aqui, que foi biodiesel. A proposta com a professora Nedon Tapanes era a gente analisar a corrosividade do ácido clorigado quando ele é imerso em misturas de biodiesel e diesel marítimo. Por isso que eu começo falando do diesel marítimo para trazer a gente para a nossa área, né? Aqui, né? Lá de cá. Tá. Então, combustíveis marítimos, óleos bunker, diesel marítimo, são dois tipos de combustíveis marítimos. Eu falei só dos dois porque tem outras variações, tá? O biodiesel, características, mercado de combustíveis. Esses slides já tem um pouquinho de tempo, mas eu vou falar algumas coisas adicionais, inclusive de algumas cadeiras que eu participei depois que eu saí daqui. Os combustíveis, nós sabemos que eles são fundamentais, é uma das bases do trabalho, né? Quando a gente quer naval, a gente pensa a embarcação, pensando no sistema, a gente projeta a embarcação pensando no sistema de propulsão que a gente vai usar. Majoritariamente, aí a gente está num processo de transição muito lento ainda, eu hoje trabalho para a indústria do petróleo, a gente ainda trabalha com motores de combustão interna. Então, o diesel marítimo e o óleo combustível marítimo ainda são majoritariamente utilizados. Os motores diesel, não sei se vocês já tiveram aula de termodinâmica já? Os motores diesel que operam nas embarcações são motores de 4 tempos e para o funcionamento desses motores a gente usa os óleos combustíveis marítimos e podem ser divididos em dois tipos: óleos bunker, sigla em inglês MF, ou diesel marítimo, sigla em inglês MGO. O diesel marítimo foi o combustível utilizado que a gente utilizou para poder fazer a parte experimental aqui com a professora Leila. O MF, como a gente fala para o só, o diesel marítimo, perdão, óleo bunker, gente, o óleo bunker, também conhecido como MF, ele pode ter a sigla de litro também. Ele é produzido a partir de porções residuais do petróleo.
Vocês, não sei se vocês chegaram na introdução da indústria naval, e a gente pega e começa a compreender as porções de petróleo que a gente usa, né? À medida que ocorre a destilação, a gente vai separando parte por parte, né? Partes que têm a cadeia de carbono é menor ficam acima e porções de petróleo que a cadeia de carbono é maior ficam abaixo. No caso do óleo bunker, ele é residual mesmo, ele é a parte do petróleo que fica um pouco acima do asfalteno. O asfalteno já é subproduto. E eu já li em artigo que tem pesquisador que pega asfalteno e ainda tenta extrair ali algum valor agregado e transformar aquele asfalteno, diminuir a viscosidade, diminuir ele, para fazer com que aumente o valor agregado dele e seja utilizado também como óleo combustível. Ah, Carolina, mas por que esse tipo de óleo ele é majoritariamente usado nas embarcações? Preço, né, gente? Valor agregado. Assim, os navios, se a gente for parar para pensar, a quantidade, o espaço que eles percorrem é muito grande, a quantidade de combustível que eles precisam é muito grande. Até há pouco tempo atrás, eu vou falar isso também, você não tinha muita restrição de poluição residual de combustível marítimo. Isso passou a ser discutido pouco tempo depois. Então, esse óleo bunker e também o diesel marítimo, o DMA que eu trabalhei aqui, eles durante muito tempo e até hoje ainda são majoritariamente utilizados. Assim. Você não pode ter um gasto muito grande. Você precisa de uma quantidade muito grande de combustível, você não pode ter um gasto muito grande e você não tem posto de gasolina no meio do oceano. Então, entra a parte. Às vezes você pega um combustível com menor, uma quantidade, como eu vou dizer assim, um refino menor, mas que você consegue obter ali o que você precisa, que é colocar a embarcação para funcionar. O óleo bunker, ele possui cor negra, possui várias viscosidades, justamente por ser a parte residual do petróleo. Ele precisa de um aquecimento para ser utilizado. Não dá para você colocar no motor principal e ele vai funcionar como gasolina, por exemplo. Não vai. Você precisa aquecer primeiro, justamente porque as viscosidades elas são muito diferentes, mas naturalmente são viscosidades muito maiores do que uma gasolina, por exemplo. E isso faz com que você tenha que pensar no sistema de propulsão onde você vai ter tanques que têm que ser aquecidos. Tanques que tem que ter resistência ou algum tipo de caldeira, algum tipo de adição de temperatura para fazer com que a viscosidade desse combustível fique adequada para poder entrar no motor principal. Então, como eu falei, seria-se um sistema de aquecimento nas embarcações devido a esses tanques. Aqui a carinha deles assim, é bem viscoso mesmo, né? Ele tem a cara do petróleo bruto, né? Aquele petróleo padrão que a gente vê. Eu acho lindo, gente, não vou mentir. Eu queria muito ser dona de um negócio de petróleo, mas né, eu consegui, eu sou muito apaixonada, acho muito lindo. Possui sua composição água, cinzas, resíduos de carbono, vanádio de silício, sódio. Vanádio de silício são elementos com um valorzinho agregado assim especial, vamos dizer assim. São elementos que se utilizam em outras indústrias que têm um valor agregado especial. Mas também não vale a pena você pegar o óleo bunker para tirar vanádio, para tirar silício. Não faz sentido, né? E também contém alumínio. Quem regulamenta tanto o óleo bunker quanto o diesel marítimo é a ANP. Não sei se vocês conhecem a ANP? Já ouviram falar, né? Isso, a Agência Nacional de Petróleo. Ela que regulariza, ela que define especificidade. Se ela falar, olha, o óleo bunker tem que atuar, sei lá, a X centistokes, a viscosidade dele é esse. É essa viscosidade que ele vai atuar. Não só para ele, como para todos os combustíveis do território nacional. O diesel marítimo foi o que a gente trabalhou aqui. Ele já vem da porção destilada média, daquele gráfico que a gente tem na cabeça, como se fosse um gradiente de temperatura, né?
onde os fluidos com cores mais claras, a gente compreende como fluidos que têm maior valor agregado. Então ele vem da parte destilada média do petróleo, o diesel marítimo. Tanto que a cor dele, quando você olha a viscosidade e a cor dele, são bem diferentes da do óleo bunker. Ele é mais claro, ele é mais leve do que o óleo bunker. Também é conhecido como diesel, desculpa meu inglês meio lá da Vila Isabel, como MGO. Ele é utilizado tanto para motores auxiliares quanto para motores principais de pequena embarcação. O óleo bunker eu uso para embarcação de grande porte. O diesel marítimo, pelo preço dele, ou eu uso motores auxiliares de embarcação de grande porte, ou eu uso motores principais para embarcações de menor porte. Ele deve também atender as propriedades especificadas da ANP, o índice de cetano, que é o quão bom esse petróleo, o quão bom esse combustível, no momento que ele recebe o fogo, a cinza ou a faísca, no caso do motor de compressão, no momento que ele é comprimido, o quão boa é a combustão dele. O índice de cetano se refere a isso. Estabilidade, oxidação e aparência. Gente, estabilidade e oxidação não é uma brincadeira, porque os combustíveis eles são transportados em distâncias assim. Imagina você sair. Vamos pensar aqui. Sei lá, estou produzindo aqui no Sudeste. Imagina você sair do Sudeste, você fazer um processamento primário, fazer um processamento secundário e levar esse combustível, por exemplo, no norte do país. A oxidação degrada muitos combustíveis. É uma característica que a gente vai ver mais à frente, que impede também do biodiesel dar aquela, como é que eu vou dizer para vocês? Dar uma, dizer, eu consigo dar uma segurada aqui nessa combustão, porque a oxidação ela é muito prejudicial para o combustível. Passou, gente? Não, aqui a carinha dele. Porque eu trabalhei, ele era mais ou menos dessa cor também. Eu gostava do cheiro. Mas aí é de cada um. A responsabilidade de padronizar os combustíveis marítimos internacionalmente é da ISO 8217. Tá? Dentro de território nacional, é a ANP, como eu tinha falado para vocês. E aí também tem a jogada política, né? Tem a jogada política. Ao mesmo tempo que o cara que produz o combustível, a refinaria, ele tem que ficar atento porque as normas elas não podem se chocar. Não podem se chocar. Não posso falar, olha, aqui, por exemplo, o diesel marítimo, a viscosidade dinâmica dele tem que ser 10 centistokes. A ANP não pode falar que é 10 e a ISO 8217 fala que é 35. Elas não podem ser divergentes. E a ANP diz o seguinte: para efeitos dessa resolução, os combustíveis para uso aquaviário vão se classificar em diesel marítimo A ou DMA, combustível destilado médio, essencialmente isento de resíduos, não tem resíduo. Diesel marítimo B, combustível predominantemente composto de destilados médios, podendo conter pequenas quantidades de óleo de processo de refino e o óleo combustível marítimo que eu já tinha falado para vocês, que usa diluente para ajudar na viscosidade. Que aí é outra coisa que a gente tem que pensar. Ele é mais barato, mas eu tenho que usar diluente. Quantos diluentes eu tenho que usar? Vai depender do combustível. Vai depender da quantidade da quantidade de energia que você precisa para movimentar a sua embarcação. Vai depender do projeto. Então são coisas que dependem. Mas é o que a ANP diz. Além dessas especificações, a resolução também cita a lei número 11.097, que trata da obrigatoriedade de adição do biodiesel ao diesel comercializado no território brasileiro. Essa conversa surgiu lá na década de 90 por um Proálcool. Não sei se você lembra, chamando de velho não, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Começou lá na década de 90, por muito tempo atrás. Porque você já tinha, aí eu vou falar da cadeira que eu fiz lá na engenharia de produção, protocolo de Kyoto, gente, eu não gostava, mas é muito curso.
À medida que houve a necessidade de transição energética, ela é discutida desde a década de 70, formalmente, né? Então, países como o Brasil estão muito grão, a gente tem muita cana, a gente tem condição de ir adicionando aos poucos ali um biocombustível dentro dos combustíveis tradicionais derivados de petróleo, para ver como é que funciona. Então, essa lei aqui, ela fala da obrigatoriedade de adição do biodiesel para o diesel marítimo, tá, gente? Porque o óleo combustível, o óleo bunker, ele tem pouca qualidade. Vou gastar dinheiro para comprar biodiesel, para colocar no óleo bunker. Tanto que eu fiquei parada pensando, por que não? Porque quando a gente fez a pesquisa aqui com o diesel marítimo, a gente nem poderia ter feito com o óleo bunker. Só que só o óleo bunker já ia corroer tudo, né? Então, diversos são os estudos sobre desempenho. Tem a questão do desempenho, que é fundamental, é o mais importante, além do preço, né? Utilizando, para os motores diesel, utilizar a mistura de combustível diesel e biodiesel, compreendendo a necessidade de se aprofundar nas pesquisas. A ANP publicou a resolução 10, a resolução número 58 de 2011, estabelecendo requisitos para o uso experimental da mistura. Então, basicamente, o meu projeto de iniciação científica saiu dessa lei, 2011. Há certa urgência de introduzir essa mistura no mercado, a mistura de biocombustíveis e combustíveis de origem do petróleo, porque a IMO, vocês conhecem a IMO? Vocês conhecem a IMO, gente? Fala comigo, pelo amor de Deus. Não deixa sozinha, não. Todo mundo conhece a IMO. Quem não conhece a IMO? Conhece a IMO. A Organização Marítima Internacional, ela é uma instância da ONU, uma agência da ONU, que vai tratar de assuntos relacionados ao transporte marítimo. E ela estabeleceu a redução do teor de enxofre no bunker de 3,5% para 0,5%. De 3,5% para 0,5% é muita coisa. E a gente está falando aqui, isso começou em 2020, a gente está em 2023, e essas coisas estão caminhando a passos muito rápidos, né? Porque, enfim, esse ano todo mundo viu como é que está a temperatura, como é que o tempo está aí funcionando. O aquecimento global não é uma grande mentira, né? Acho que a gente está vendo a universidade, é o básico, né? A Terra é redonda e o aquecimento global é... Todo mundo concorda? É acordado. Me ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. Por isso que eu planto árvore. Hã? Por isso que eu planto árvore. Ó, Milena planta árvore, por favor. Ó, culpabilização do indivíduo, hein? Milena planta uma árvore, o povo arranca assim, mas vamos estar certo. A gente tem que fazer a nossa parte. E aí a gente entra no nosso queridinho, que é o biodiesel. O biodiesel é um combustível renovável, meu Deus, você tinha que colocar entre aspas. E hoje tem a discussão se é renovável mesmo, porque você planta. Geralmente eles vendem oleaginosas, do dendê, da soja. Vocês entendem que, assim, tanto que é fundamental a gente continuar o processo de formação. Isso era verdade há 10 anos atrás, gente. Há 10 anos atrás, hidrelétrica era extremamente sustentável. Os nossos governos vendiam como sustentável. A China colocou 2 hidrelétricas. Depois de Itaipu, acho que a China tem a outra maior hidrelétrica no mundo está na China. Isso era a realidade. Isso era a realidade. Ele pode ser produzido através de óleos vegetais, gorduras de origem animal e óleos residuais. Para óleos residuais, sei lá, frituras, óleos residuais mesmo de indústria, tem pós-processamento, né, para você retirar os resíduos desse óleo e fazer com que ele fique apto para virar biodiesel. Que aí tudo também leva dinheiro, ou como vocês estão se formando aqui, vocês estão se formando para resolver problemas, ou pensar em maneiras práticas de resolver isso de forma barata. Isso te dá dinheiro na indústria, né? É você ser bom e você gastar pouco. Para fazer o biodiesel, a gente pode fazer por craqueamento térmico, que seria a quebra das moléculas por aquecimento, resultando da mistura de compostos químicos semelhantes ao diesel do petróleo, esterificação, os compostos sintetizados em temperatura ambiente ou acelerados através do catalisador, ou transesterificação, que foi o que eu trabalhei aqui.
A transesterificação ela vai ocorrer quando os triglicerídeos presentes nos óleos da gordura animal ou da vegetal reagem com o álcool primário e, por sua vez, a gente vai ter dois subprodutos, o éster e a glicerina. O que nos interessa é o éster. Geralmente, as grandes indústrias pegam essa glicerina como produto secundário e vendem ou utilizam para um outro processo. Aqui, mais ou menos, a síntese, né? Eu não vou mentir para vocês, gente, há muito tempo eu não lembro qual foi o catalisador que a gente usou. Eu lembro que a gente usava metanol, a gente usava óleo de soja, metanol, o óleo de soja tem as cadeias de triglicerídeo, o metanol era o nosso álcool, o catalisador, confesso que eu não lembro, e a gente tinha então a mistura de ésteres alquílicos, que é o nosso biodiesel, e o glicerol, que é o subproduto. Vocês têm alguma dúvida, gente? Falem comigo, pelo amor de Deus. O Daniel estudou comigo, sabe que eu sou chata, o Daniel estudou comigo, gente, amor da minha vida. Ah, quer simular? Por favor, Daniel Cosmo, pode ligar ali, ele é bom em simulação. E o Flavinho trabalha comigo lá hoje no laboratório. Tá com problema no computador? Tá com alguma coisa? Pode falar com o Flávio. Eu, quando fazia aula, sempre tinha contato, interromper o professor. Pode me interromper, gente, pelo amor de Deus. Características do biodiesel. As matérias-primas utilizadas para a produção do biodiesel vão variar de região para região. O babaçu é uma ótima oleaginosa, mamona, dendê, amendoim. E aí a gente entra no aspecto que eu tinha falado antes, a soja, né? Acaba que é muito contraditório falar isso, tá, gente? O agronegócio, de certa forma, impulsionou a produção do biodiesel no país. Produz soja. Você precisa de mercado consumidor. Se você não exporta, você pode fazer como combustível. Então, assim, a soja principal foi o óleo que eu estudei aqui, mas existem estudos com outras oleaginosas, outros tipos de triglicerídeo que também podem ser usados para fazer o biodiesel. Então, as motivações para o uso de cada matéria-prima vão variar desde condições ambientais até motivações sociais e econômicas. Eu li uma coisa do dendê que eu fiquei um pouco... Eu adoro dendê, né? Eu adoro dendê. E aí o estudo do dendê fazer o biodiesel, o dendê tem um ciclo de vida um pouco mais sofisticado do que a soja, por exemplo. A soja ela não é... Quando vocês foram no Mato Grosso, para a minha terra, sou Mato Grossense, gente. Vou defender minha terra. Quando você vai no Mato Grosso, vocês vão olhar, vocês não vão ver 5, 6 metros de soja. São plantas geralmente rasteiras. Então o período de cultivo é muito menor do que quando você pensa numa palmeira de dendê. Isso é um fator, se você pensa a nível industrial. Né? E também assim, gente, quando a gente trabalha com combustível, eu hoje saí da área de combustível da área, mas no setor do petróleo, você tem um compromisso, você tem que entregar o produto. Você não pode se comprometer de ser fornecedor durante um ano e com 6 meses você pegar e ligar para o cara e falar que você não tem mais matéria-prima para poder produzir. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração. Além das matérias-primas de origem vegetal, pode-se reutilizar óleos oriundos de uso industrial e residencial. Contudo, como eu falei, há necessidade de aprimorar, refinar, peneirar esse óleo residual para ele agir como matéria primária para a produção do biodiesel. O biodiesel, características do biodiesel como um todo, ele possui um ponto de fulgor superior à temperatura ambiente, o que torna esse combustível inflamável em condições normais de armazenamento e transporte. Então já me dá um custo adicional, olha, eu tenho que pensar como é que eu vou transportar isso aí para não pegar fogo. Ele possui a característica de ser muito sensível à presença de água e umidade. Ele tem uma higroscopicidade muito grande. Eu me lembro que às vezes, para guardar o biodiesel, quando você faz experimento, você tem que ficar muito atento. Porque às vezes você acha que está correndo a sua amostra de aço, o biodiesel não é. É a água que o biodiesel incorporou ali. Em relação à presença de enxofre, o biodiesel não tem esse elemento, o enxofre é o problema, que dá o subproduto lá, que acaba com tudo, que é aquecimento global e tudo mais. Além de também ser um
elemento que ele ajuda a deteriorar outros elementos presentes no combustível. Utiliza várias técnicas, como eu tinha falado para vocês, várias oleaginosas, sendo imprescindível que especificações, quanto às características desejáveis. Quem especifica é a ANP. Aqui a carinha dele, lindo. Ele lembra muito óleo de soja, né? Eu já não gosto muito do cheiro dele, não. Eu gosto mais do cheiro do metanol, não vou mentir. Eu achava o metanol mais cheiroso. Mas a textura dele é igual ao do, por exemplo, do óleo de soja? Lembra muito. Lembra muito desse do óleo de soja. Muito. Eu não trabalhei com viscosímetro, né? Pra gente fazer mas eu senti ele um pouco menos viscoso que o óleo de soja, mas lembra muito. Assim, se você colocar em 2 garrafas, eu, Carolina, olhando, eu não conseguiria identificar. Há estudos do uso de 100% do biodiesel em motores, mas é bem complicado. Motor de combustão, motor de 4 tempos, motor de combustão interna, são motores um pouco complicados de você lidar. Mas também há estudos, como o que a gente fez aqui para corrosão, para motores utilizando pequenas porcentagens de biodiesel adicionado ali ao diesel principal. O Romero, um tempinho atrás, e aí, ai Carol, sua bibliografia, eu tenho vergonha de bibliografia desatualizada, tá gente? Mas não está desatualizada não. É porque você trabalha com motor de combustão interna, professor Colasso, lá não sei se você já foi, lá na COP, tipo, é um motor muito grande que ele tem. Então, para você gerar resultado, a parte experimental é bem complicada, mas bom, tá gente? A parte experimental é linda, bom. Mas é uma parte que demora um tempo para as coisas acontecerem mesmo, para você ter resultado. Né? Ele trabalhava lá também com biodiesel, mas eu acho que eram outros tipos de... Não sei se era o biodiesel de soja, não tenho certeza. Eu posso voltar e falar para vocês depois. Se vocês quiserem, a gente pode um dia só conversar sobre o experimento de biodiesel e diesel. Eu estou aberta, eu adoro. O Romero ele avaliou o desempenho de um motor diesel marítimo sendo operado por diesel marítimo puro e misturas com o biodiesel de DD, no caso dele foi o DD, que aí é mais raro ainda. Às vezes o cara publicou 10 anos atrás, mas o cara publicou uma coisa bacana. Eu não tive acesso a biodiesel de DD para poder fazer esse experimento. O negócio é complicado, né? Até mesmo com o plantio que a gente acabou de falar. O Romero ele concluiu nos ensaios que a mistura do biodiesel, com a mistura do biodiesel, houve um aumento no consumo específico do combustível. Isso é muito interessante. Quanto mais eu consumo meu combustível, menos resíduo eu tenho. Mas, usei, né, a energia toda que estava contida nele, menos resíduo eu tenho, dá aquela aliviada, porque aí menos emissão eu tenho também. As emissões de óxido de nitrogênio foram semelhantes utilizando os 3 combustíveis. Diesel marítimo, 5% de biodiesel e 20% de biodiesel, mostrando que pequenas adições de biodiesel de DD ao diesel não acarretam o aumento das emissões fiz a cola, gente. Fiz a cola, peraí. Do óxido nítrico. Porque são vários óxidos, NOx pode ser um monte de coisa, é óxido nítrico. O motor operou sem problemas, isso é importante, né? Ninguém quer fazer um navio, o navio ficar, sei lá, aí nas Canárias, com todo, né, o cara te ligando, um monte de container, você desesperado. Utilizando os 3 tipos de combustível, apresentou desempenho e reforça a utilização das misturas do biodiesel marítimo como potencial combustível a ser utilizado em motores marítimos. Eu não fui atrás desse autor mais ainda, porque eu tenho outra coisa que eu falo para vocês, que é o que eu trabalho hoje, que eu estou trocador de calor, então eu fico um pouco afastada. Mas caso vocês queiram que a gente continue essa conversa sobre a mistura de combustíveis, eu posso ir atrás dele, não ligar para ele, Romero. Mas a gente pode tentar encontrar trabalhos semelhantes para a gente ver, de 2013 para cá, o que se desenrolou. Se conseguiu aumentar a quantidade de biodiesel, se não conseguiu. O mercado de combustíveis marítimos e biodiesel, né? Eu escrevi essa apresentação, a gente estava na pandemia.
sabe, gente? Nessa época, o que acontece? A indústria, ela acontece da seguinte maneira, ainda mais a indústria de petróleo. O que é tradicional, que já está consolidado, teoricamente, né, vai permanecer igual ou vai dar uma reduzida na produção, que seriam os combustíveis tradicionais. Quando você fala de combustíveis alternativos, como ainda são coisas muito experimentais, muito iniciantes, a indústria às vezes ela não vai empreender dinheiro naquilo. E então a gente ficou meio nessa dúvida de saber o que ia acontecer, né? Nesse período de 2020 que eu escrevi, essa empresa portuguesa anunciou que estava lançando para o mercado uma mistura de biocombustíveis para o transporte marítimo com 15% de biodiesel. Isso é muita coisa se a gente comparar para pensar. Eu fiz experimento com 5, eu fiz experimento com 10, tinha gente que fazia experimento com 2. E aí, se a gente faz um cálculo básico, né, do volume que você usa pela distância, 15%, é uma quantidade expressiva. A Petrobras, também em junho de 2020, ela anunciou o recorde de exportação de óleo de combustível, mesmo em meio à pandemia. E isso sustentou as vendas externas da empresa no primeiro trimestre desse ano. Eu vou fazer um link. Eu sou pesquisadora também de embarcações abandonadas. E toda vez que a indústria de petróleo ou qualquer indústria que seja majoritária no transporte marítimo, como a indústria de minério, a indústria de grãos e algumas outras commodities, quando essas indústrias caem, geralmente é quando as embarcações são mais abandonadas. A Petrobras conseguiu se colocar, a gente também pode dar uma pesquisada depois e entender como ela conseguiu se colocar nesse período de 2020, e é muito interessante a gente pensar isso e a gente discutir, e aí a gente entra na discussão da qualidade do nosso próprio petróleo, do nosso refino, os profissionais que a gente tem para poder trabalhar, porque o período de 2020 foi um período em que houve muito abandono de embarcação, principalmente graneleiros e mineireiros. Carrega minério, gente. Mineireiros. Hã? Cargueiro. Mas é claro, lá quando você faz a classificação, para o estudo, tem que ser bem característico para você identificar o público-alvo. Então, hoje, à medida que você vai entendendo, por exemplo, se a China tiver um problema com minério de ferro, a tendência é ter mais navio que leve minério de ferro, que transporte minério de ferro abandonado. E eu pesquisei na mesma época que eu estava trabalhando também com biodiesel. Uma das estratégias utilizadas pela empresa foi o reforço da capacidade logística de exportação do petróleo cru, diesel e óleo combustível. Um dos principais motivos do espaço conseguido pelo óleo combustível brasileiro se dá pelo baixo teor de enxofre, característica da maior parte do petróleo nacional. O enxofre, o problema que eu tinha falado naquela hora, né? Um dos problemas nossos, e aí vai de encontro com o que eu trabalho, que é o trocador de calor, é que são águas ultraprofundas, gente. A tecnologia para você extrair isso é muito grande. E é muito recurso empreendido, né? E aí, campos maduros, e aí a gente tem outra conversa em outro momento sobre isso. O Brasil, como eu disse, é um grande produtor agrícola. Como eu disse também, o setor agrícola impulsionou para que o setor de biodiesel existisse. No caso, eu falei do dendê, falei da soja, mas a gente também tem o milho, tem o algodão e tem o arroz. Se eu não me engano, eu já li artigo sobre biodiesel de derivado de algodão. Posso procurar também, vocês me mandam e-mail, Carol, me manda. Eu encontrando, eu mando para vocês. Enxergando o grande potencial produtor no Brasil e demanda cada vez mais crescente por combustível renovável. Aí é um olhar exterior, né? Às vezes, para a gente, vamos dar um exemplo, para a gente que produz, para a gente que tem condição de produzir biocombustível, 15% não é nada. Mas às vezes para um colega, para um outro país que não tem essa mesma região de produção, ou tem outras prioridades de produção, o cara já se interessa. Isso aí, no meu programa desse grande, 15% de biodiesel, porque vai incluir, né? Como é que é? Impossível resolver o problema de biodiesel
especializado. Ah, tá, aí eu higroscopicidade. É. Sim, não, mas é por isso que o Romero fez esse estudo. Então, Você entendeu? Por isso que o Romero fez a parte experimental. Ele é higroscópico, mas ele tem uma característica higroscópica, só que ele tem uma porcentagem. Não coloquei 80% de biodiesel para 20% de diesel marítimo. A minha menor porcentagem é o biodiesel. tem um caso, uso eficiente, que parece que entra muito já de biodiesel para ser utilizado em caminhões. 15% é bastante utilizado. 15% é um valor significativo. É por isso que a gente faz a parte experimental. O motor lá do professor Colasso trabalha 8 horas, 12 horas, 16 horas. Você precisa ter repetibilidade no seu experimento. Por mais que o elemento sozinho tenha uma característica, quando a gente coloca ele com outro elemento, com outro fluido, e você também adicionar, eu preciso arrumar viscosidade, eu já coloco um aditivo. E outros aditivos, que é isso, não é só o combustível puro, né? O combustível ele também tem uma grande quantidade de aditivos. A parte experimental ela vai falar para mim, ó, ele é higroscópico, mas se eu coloquei ele aqui, eu vejo que com tantas horas ele vai conseguir ter um desempenho X. Entendeu? Deixa eu só. Eu acho que acabou, gente. E aqui a minha defesa mesmo é que, por exemplo, projetos de iniciação científica, como eu fiz, como eu estudei, continue, tá? Se eu não me... Ó, gente, eu tô ficando velha, muita coisa na cabeça. Se eu não me engano, tinha uma menina aqui com a professora Neida que trabalhava estudando corrosão em alumínio, porque os tanques, geralmente os tanques seja para carro ou para embarcação, eles não são feitos de aço microligado. O aço microligado que eu trabalhei, ele é feito para tubos, porque ele tem uma alta resistência e ele tem pequenas quantidades de vanádio, molibdênio, que dão essa alta resistência a ele. Porque resistência mecânica é uma das características principais quando você fala de bruto, né? Então, só vou finalizar aqui com as palavras daqui, para finalizar com as minhas palavras e a gente passar para o tropador de calor, tá? Então, é evidente a necessidade de avaliações colegiadas. Eu fiquei um pouco com raiva quando eu fiz essa apresentação, porque eu acho a revisão biográfica muito importante. Se eu tivesse, e assim, posso falar, Daniel? Será que meu orientador vai ver? Nunca deve ver. O que eu posso falar que eu não posso falar aqui, gente, pelo amor de Deus? Eu acredito muito na pesquisa, ainda mais esse tipo de pesquisa que a gente faz para a indústria. Só que o nosso modelo de universidade, cada vez mais mercadológico, quer que você apresente um resultado em 20, 30 minutos. Para uma discussão que tem sido muito profunda, gente. Eu estou trazendo para vocês aqui uma pequena introdução. E aí, se a gente for parar para analisar, se a gente for parar para pensar, é bom para todo mundo. É bom para o aluno de iniciação científica, é bom para o mestrando, é bom para a universidade, é bom para a indústria. Só que, por isso que eu não trouxe mais exemplos. Eu lembro que eu ia fazer a reprodução da tese de doutorado de um rapaz chamado Juan, lá do professor Colasso. O que ele fez? Ele pegou várias misturas de biodiesel e de diesel marítimo, ele fez a parte experimental, depois ele fez a parte da simulação em computador para ver se batia. Isso é fundamental. Isso é fundamental quando você fala para a indústria. Porque a parte experimental ela é um braço muito forte da indústria. Eu sou experimentalista, eu defendo muito a parte experimental. Eu amo meus amigos da simulação, eu amo meus amigos da modelagem, mas eu acho que são áreas que se complementam. E então eu acho, sem ler aqui, eu, Carolina, acho que é uma área promissora e é uma área que tem que ser estudada. Não só eu acho, como os próprios artigos acham. E acho que se vocês se interessarem, vale muito a pena, gente. A gente às vezes olha para o mercado nacional, mas às vezes o cara lá fora está precisando disso. E a gente não pode esquecer que conhecimento, valor agregado é uma coisa que fica para sempre. Vocês têm alguma dúvida? Nada? Estão sabendo tudo? Se eu colocar aqui metanol e óleo de soja... Aprendi a cheirar ele. Acabou. Sem metanol cheira melhor. Eu tô uma coisa assim que a gente está falando sobre produção mais limpa. Eu estava vendo um pouco sobre a questão do Antônio de Açúcar. Ela ainda tem muita pesquisa para se fazer ainda, para ser, bater um martelo, que ela era
não foram comigo quando eu estava aqui, tá? A discussão hoje sobre sustentabilidade evoluiu muito. Os países que botam dinheiro não acham mais bonito você ter monocultura e grandes produções do mesmo tipo, do mesmo plantio. Essa é a questão da soja. E não, tanto que a soja, por isso que eu falei do Proal, estava explicando com ele do Proal, a soja foi a primeira, a soja foi a pioneira. O primeiro biocombustível que foi colocado comercialmente, que foi adicionado ao combustível tradicional e foi jogado para o mercado. Ou seja, já está comprovado que tecnicamente não tem problema. A grande discussão hoje é que antes era 100% limpo, hoje em dia não é mais. Tem uma outra discussão. Vocês estão com tempo? Estão com tempo? Vou falar. Estão com tempo, eu vou falar. E depois a gente entra em trocadores de calor. Eu peguei uma cadeira, que eu não queria fazer, tá, gente? Eu gosto da parte técnica, eu gosto de ir lá ver como é que o negócio funciona. Eu gosto da parte experimentar. Mas é bom. Eu acho que o engenheiro ele tem que ser construtor naval, que é a nossa formação. Eu sou construtor naval de formação. A gente tem que ser crítico. A grande discussão hoje, quando a gente fala de energia sustentável, hidrelétricas, biodiesel e energia eólica. A energia eólica durante muito tempo foi vendida como energia limpa, só que é uma energia que causa ruído. É uma energia onde a região que você porque assim, gente, tem par de energia eólica que chega a 35 metros. A par. A comunidade do entorno, muitas pessoas com problema auditivo, com problema psiquiátrico, todos os animais, flora e fauna, todos prejudicados. A sombra da estrutura da energia eólica é prejudicial para a região. Eu, Carolina, acredito em um mundo onde a gente vai ter uma convergência dessas energias, que hoje tem uma disputa, né? Até pouco tempo atrás tinha essa disputa, a elétrica é melhor, a eólica é melhor. E a gente sabe que onde tem intervenção humana, utilizando energias em grande escala, não tem como nada ser melhor, tem que ver o que é menos pior. Eu sou filho do petróleo, eu digo isso. Só isso. Não dá para apresentar para o de calor. Eu sou filho do petróleo, eu digo isso, porque eu acho que o petróleo é um elemento neutro. A gente, enquanto sociedade, tem que saber o que vai fazer com ele. Sabe? Como que você vai redistribuir a renda desse combustível? Como você vai usar só esse combustível? Você vai esgarçar toda essa matéria-prima para depois ir para qual matéria-prima? Outra discussão que voltou muito é energia nuclear. Energia nuclear está discussão latente, que alguns países da Europa, né, do grande centro europeu, usavam energia nuclear. Começaram a descomissionar, vai acontecer descomissionamento em Angra, fiquem atentos a isso também. Vai acontecer descomissionamento em Angra, acho que não sei se você está sabendo, Angra 1. A ideia é estender o máximo que puder o tempo de vida desse empreendimento, justamente pelos resíduos que esse empreendimento gera. Eu acho que a grande discussão é resíduo sólido, fluidos contaminados. A grande discussão das energias hoje em dia é essa, sabe? Eu queria falar do trocador de calor, não posso? Tem outra pessoa agora? Eu acabei de lembrar que deu uma atrasada na sua apresentação. Ai, gente, eu vou ser rápida, eu vou ser breve. Posso, gente? Posso falar? Eu posso falar, meu Esse é o último? Acabou, meu Deus, já acabou. Ai, não foi. Como é que eu coloco? Vou falar pra vocês a minha grande paixão. Eu. Milena Poço. Posso. Ah, posso? Milena Poço. Milena Poço, eu caí. Ah, ela é minha amiga, Gente, sabe aquele aluno que eu falo que a cara de um amigo meu é ele? Não parece? É o cabelo. Daniel é linda. Quando meu aluno entra, dá uma Daniel. Mas é o gêmeo. Eu era solteira na época, 6 anos atrás, né? Eu já tô meio, a universidade acabou comigo. Amiga, peraí, Aí eu vi o Daniel de skate.
Eu vi o Daniel assistir. Gente, vou tentar ser breve agora. Continuando a minha trajetória, eu falava muito da trajetória dele, eu estou falando da minha trajetória. Saí da UESO, preciso continuar a minha formação. Tentei para metalurgia, não me quiseram. Tentei para mecânica da UF, que eu fui pesquisador, não me quiseram. Aí acabei entrando no programa da mecânica lá da COP. E acabei indo trabalhar com trocador de calor. Eu prefiro não permutador de calor, porque eu acho que o termo trocador de calor se refere ao processo. Mas a literatura, não é literatura para sedimentar trocador de calor. Tá? É o que eu trabalho hoje experimentalmente. Eu não vou entrar, porque a gente não tem tempo, nos cálculos, balanços de energia, nada disso, mas eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que é. Tá? Os trocadores de calor ou permutadores, eles também são conhecidos como vasos de pressão. Vasos de pressão são equipamentos que atuam com pressão maior do que a pressão atmosférica. O trocador de calor é um elemento importantíssimo para a indústria de alimentos, por exemplo. Pensa aqui, ó. Pensa aqui. A gente precisa esterilizar a cerveja. Só que a minha cerveja não está pronta. Eu não quero que a minha cerveja entre em contato com outro fluido. Eu também não vou aquecer ela em uma caldeira onde a uniformidade daquela temperatura vai levar um tempo. Embaixo eu vou ter uma adição de temperatura maior do que em cima. Eu uso então o trocador de calor, que é o equipamento que transfere calor de um fluido quente de uma região para um fluido menos quente. E é muito utilizado em plataformas de petróleo, seja para resfriamento de fluidos secundários de outros equipamentos ou para aquecimento. Interessa, ele está ali para transferir calor. Eles têm um estudo complexo, tá, gente? É um elemento muito complexo. A primeira vez que eu olhei para o trocador, assim, eu fiquei, confesso a vocês, perturbada, porque ele envolve termodinâmica, hidrodinâmica, reação química, tudo dentro de um mesmo equipamento. E aqui eu só vou falar de conceitos elementares com vocês. O Halliday, pai de todos nós, ele define o calor como sendo a energia térmica trocada entre o ambiente e um sistema. Para eu ter uma transferência de calor, eu tenho que ter uma diferença de temperatura. Assim como para eu ter um escoamento, eu tenho que ter uma diferença de pressão. Então, o princípio básico do trocador de calor é a diferença de temperatura. Essa transferência de energia térmica pode ocorrer de três maneiras, que é a clássica que a gente viu, né? Radiação, condução e convecção. No caso do trocador de calor do trabalho, vou só finalizar aqui. No caso do trocador de calor do trabalho, a gente não trabalha, ele não tem mecanismo de radiação envolvido, é só condução e convecção. Exemplos de trocadores de calor: radiador de carro, ar-condicionado, são exemplos práticos, exemplos mais próximos de nós de trocador de calor. O Shai e o Sekiri, que são autores muito consolidados que a gente fala de trocador de calor, eles dizem que são dispositivos utilizados para transferir energia térmica, aí eu coloquei entalpia, entre dois fluidos. E eu vou tomar um tempinho de vocês, porque eu acho que eu demorei, gente, eu demoro um pouco para entender as coisas, tá? Demorei um pouco. Por que quando eu vou fazer um cálculo de balanço de energia, a entalpia era muito importante, né? Eu sempre ficava, a temperatura e a entalpia não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. A entalpia vai ser a quantidade de energia que são encontradas nas substâncias, é a medida de quantidade de energia que a gente encontra em uma substância ou que a gente encontra em um sistema. Então, por isso que ele colocou ali em parênteses entalpia. Por isso que eu coloquei ali em parênteses entalpia. A entalpia é muito importante no trocador de calor, porque a mudança de entalpia vai influenciar a transferência de calor e é fundamental quando a gente faz cálculos de balanço de energia. Gente, trabalhar com transferência de energia é só Jesus. Só Jesus na nossa casa. Você trabalhar com estrutura sólida já é complicado você compreender
você saber para onde vai, onde está o esforço. A distribuição de forças é uma coisa complicada, que é o que a gente mais faz aqui, né? A gente vai voltar para a metalurgia, né? Mas a gente vê um pouco isso. Mas trabalhar com transferência de calor é uma luta. Porque você tem perda térmica e qualquer variação de temperatura ambiente dá uma variação brusca na variação de temperatura dentro do seu sistema. Que a gente não trabalha, aqui a gente coloca a fronteirinha e vai estudar, né? Mas a vida real, as perdas de temperatura, você não consegue controlar a perda de temperatura. Então, por isso, é um dos motivos do trocador de calor ser um equipamento tão complexo. O Kakashi, que é um outro autor, ele fala da variedade da aplicação dos trocadores, como eu falei para vocês, indústria química, indústria alimentícia, tem trocador de calor dentro de computador, só não vou lembrar agora o que é, Daniel deve lembrar. Cooler. Qual é o trocador de calor? Tem a parte Então, Mas ele utiliza como radiador, ele pega o ar externo Ele é para mais fazer externo. para tirar do ventilador. isso aí, é isso mesmo. Enfim, vários lugares. Classificação. Eu vou só dar 3 classificações para vocês para chegar no meu trabalho, tá? O trocador ele pode ser tanto recuperador quanto regenerador. O recuperador é quando o fluido quente ele passa de um lado. O fluido menos quente, o fluido que vai receber temperatura, passa por outro, geralmente eles são divididos por uma parede, e você tem a transferência de calor simultânea. O regenerador não. O regenerador, o fluido quente vem, passa, transfere o calor para a matriz e vai embora. Depois o fluido com a menor temperatura passa pela matriz e recebe esse calor, recebe essa adição de temperatura. Outra classificação, contato direto e contato indireto. Eu trabalho com trocador de contato direto. Eu vou passar para ele para mostrar para vocês. Eu trabalho com esse tipo de trocador hoje no meu parque experimental. Ele é um trocador relativamente pequeno, só que quando você vai para a indústria, é gigante. Qual é a aplicação dele? Como é que é? Qual é a aplicação dele? Esse trocador de calor, eles usam para resfriamento de fluido na plataforma de petróleo. Só que tem um problema que para resfriar o fluido eles usam água do mar. Então, você pega essa mistura de solução salina com adição de temperatura e ocorre um fenômeno que é a incrustação, que é basicamente o que eu estudo. Incrustação do trocador de calor. Ele vai incrustar em qualquer lugar. Se você for produzir de alimento, você vai ver trocadores grandes com a região incrustada. O mecanismo básico do trocador de calor que eu trabalho lá é o tipo placa. Esse aqui é o tipo placa. Porque a gente tem esse trocador espiral, né? O fluido menos quente entra por uma curva. O fluido menos quente entra pela mesma região do fluido quente, ocorre a transferência de calor na espiral e ele sai, com diferença de temperatura. Esse aqui é o tubo duplo. O fluido quente, ele passa pelo tubo interno, por esse tubo interno, que está recoberto por outro tubo externo. E no tubo externo passa o fluido menos frio. Eu falo menos frio, porque frio é complicado. O que é frio, né? O fluido menos frio. E tem esse que já é o mais consolidado, que é o casco tubo. Geralmente o fluido quente passa por esses tubos, tem um casco bem grande que recobre esses tubos, e aí passa o fluido menos frio, menos quente, que recolhe o calor eletromóvel. Ele é mais utilizado porque você consegue colocar uma quantidade maior de tubo nele. O trocador de placa que eu trabalho tem um mecanismo de aperto que a gente faz nele. Aqui, se vocês forem olhar, tem as gachetinhas. Essas gachetas, elas são de borracha. Toda vez que a gente aperta, que a gente solta ou que ocorre a transferência de calor, a resistência mecânica dela diminui. Eu estou com um problema que eu estou sem fazer experimento. Porque ele é o meu trocador de calor da gacheta. Na gacheta. Imagina isso na indústria. Então é uma realidade da indústria. O fluido quente, esse mecanismo eu não achei nada quando eu vi a primeira vez, eu não achei nada intuitivo.
mas eu gostei bastante, foi muito inteligente. O fluido frio, vamos chamar aqui de fluido frio, fluido quente. Ele entra, a gacheta define em qual região, qual placa ele vai passar. Você vê que aqui ele entrou, ele não vai passar na segunda placa, ele vai passar na segunda. E o fluido quente vai passar na outra. E assim acontece a transferência de calor. Que a gente fecha ele como se fosse uma pilha. E a especificação, o cara que vende o trocador falou, você vai apertar 80 milímetros. E se você aperta mais, dá problema. Ou se você deixa frouxo. Ele vai entrar em outra linha. Ele vai... A transferência de calor aconteceu. Ele volta. Ele volta mais aquecido naturalmente. O outro que entrou mais aquecido sai mais rápido. Não trouxe resultados para vocês. Não temos, se vocês quiserem, eu posso trazer resultados para vocês. Queria falar com vocês um pouco de balanço de energia, mas não vai dar hoje, a gente pode ver isso em outro momento. Eu acho a termodinâmica, assim, hoje, dentro da minha visão, ela é fundamental. Eu acho que para quem quer ser um bom construtor naval, ela vai aparecer em diversos equipamentos, seja na parte eletrônica, trocador de calor. O que eu souber, gente, estou aprendendo também, estou aqui disponível, se vocês tiverem dúvida. Posso mandar depois para vocês a foto do meu trocador. Não é meu, né? Não é meu, é do laboratório. Mas eu falei, quando eu for embora, eu vou levar comigo. Eu queria trabalhar com um trocador maior, mas quando a gente pensa em experimento, assim, tem que fazer aquilo que é razoável. E aí você dá mais trabalho, é um equipamento para você montar. Precisa de 2 pessoas para montar, porque aqui não dá para ver. Aqui é o chassi. Dá para ver as funções deles. O trocador fica em pé. Aqui tem os parafusos. Esses parafusos a gente não usa. A gente usa outros 4 parafusos que ficam nessas regiões aqui. Ele fica preso numa bancada. Para eu abrir ele, eu tenho que abrir cruzado, porque senão a placa entorta. Essa placa é 316L. A pressão não está igual. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Então é um equipamento que dá bastante. Mas eu amo, tá, gente? Eu não amo, não. É um equipamento que dá trabalho, mas é um equipamento que eu gosto bastante. E são equipamentos assim. Ah, Carolina, eu gosto da parte técnica. São equipamentos que vale a pena você trabalhar. E aí, para finalizar mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que se arriscar nas áreas, gente. Assim. Eu trouxe para vocês o biodiesel, eu trouxe para vocês o trocador de calor. Ah, Carolina, eu quero trabalhar com consultoria, eu quero trabalhar com qualquer outra coisa. E aproveitar ao máximo a nossa formação, sabe? Quando eu fui naval, assim, eu perturbava muito o Daniel, eu perturbava muito o Heitor Werner, porque dentro do meu entendimento, eu tenho que saber aquilo que foi colocado no meu nome. A gente pelava muito fazer matéria de professora Burman, as matérias de metalurgia pesada. Eu naquela época entendia que era uma coisa bem complicada. Hidrodinâmica também. Só que hoje, quando eu olho para trás, assim, foram matérias que me deram a consciência para poder ir entendendo outras áreas. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe a gente não faz um trocador de calor? A gente pode fazer um trocador de calor casca tudo. Vocês agora estão filmando, né?